Neste vídeo, nós vamos te mostrar um sistema de abertura muito útil e de fácil compreensão, que o ajudará a ganhar mais partidas e, consequentemente, aumentar o teu rating no xadrez. A abertura Stonewall, ou muro de pedras, é uma abertura que procura solidificar o centro do tabuleiro, controlando principalmente a casa E5. Assista a esse vídeo para saber mais sobre essa incrível abertura, depois da vinheta. Olá, eu sou o Enxadrezando. Como dito anteriormente, nós vamos mostrar alguns detalhes e benefício da abertura Stonewall. A abertura Stonewall surge da abertura holandesa, que começa com o peão da dama controlando a casa de E5. A resposta mais comum para esse lance é D5. Vamos começar a falar sobre a abertura. Essa abertura procura controlar o centro do tabuleiro, principalmente a casa de E5, impedindo a expansão das peças pretas na ala do rei. Vamos conhecer os movimentos e apresentar as ideias principais dessa abertura. As brancas começam com D4, o peão da dama. As pretas têm várias opções de lances, geralmente respondem com D5, mas independente do lance do adversário, você vai jogar E3, protegendo o peão no centro, e abrindo a diagonal do bispo de casas claras. Cavalo em F6. E bispo em D3, limitando a ação do bispo de casas claras das pretas. E6. Cavalo em D2, reforçando a segurança da casa E4. Perceba que muito se fala que a casa de C3 é a casa ideal para o cavalo, mas nesse caso, a casa de C3 está reservada para o peão, como veremos mais adiante. Bispo em D6. Peão em F4, limitando a ação do bispo, e aumentando o controle de E5. Roque. Cavalo de G em F3, dominando completamente E5. Cavalo em C6. E peão em C3, terminando a formação do muro de pedras. Repare que o bispo de casas escuras das brancas está trancado, e sem muitas funções na partida. Isso porque as brancas dominam as casas escuras do tabuleiro, limitando a ação do bispo das pretas e, nesse caso, o bispo de casas claras das peças pretas também está limitado por suas próprias peças. Mas o mais importante é o controle da casa E5. Bispo em D7, buscando dar mais atividade ao bispo. Roque, colocando o rei em segurança. Torre em E8. Cavalo em E5. Busque atacar na ala da dama, principalmente o cavalo em F6, pois ele guarda as casas de H7 e H5. O cavalo em E5 impede o avanço do peão, o que ocasionaria na proteção da casa de G4, impedindo o ataque do peão que vai incomodar o cavalo. Caso o bispo capture o cavalo. Peão de F captura o bispo, abrindo a coluna para a torre. Cavalo por peão. Peão por cavalo, conseguimos expulsar o cavalo, e impedimos o avanço do peão. Caso contrário, avance um dos peões até um deles incomodar o dito cavalo. Recapitulando. Peão da dama. Reforçar o centro do tabuleiro. Limitar a ação do bispo do adversário. Aumentar o controle da casa E4 com o cavalo em D2, deixando C3 para o peão. Reforçar o domínio de E5. Peão em C3, terminando a configuração do Stonewall. Caso as pretas capturem o peão de D4, é importante você se lembrar de recapturar com o peão da coluna C, pois o peão da coluna E está protegendo o peão da coluna F. Se essas dicas não forem o suficiente para o teu like, então assista até o final que tem mais. Vamos para outro exemplo e ver o que acontece quando as peças pretas buscam um contra-jogo no centro do tabuleiro. D4. C5, atacando o centro. E3, protege o peão. C por D4. Lembrando que não é uma boa ideia colocar a dama logo nos primeiros lances do jogo. Caso capture com a dama, o cavalo vai ganhar um tempo em cima dela e você vai ficar atrasado no desenvolvimento de suas peças. Caso você não saiba o que são tempos no xadrez, eu vou deixar esse vídeo nos cards para você assistir mais tarde. C por D4. Cavalo em F6. C3. E6, abrindo a diagonal do bispo. Bispo em D3, controlando a casa de E4. Bispo em E7, preparando o roque. F4, dando continuidade à formação. Roque. Cavalo em F3, aumentando o controle de E5, e impedindo uma possível entrada do bispo em H4. Vamos analisar essa partida entre o grande mestre Alexander Alekhine, jogando a abertura Stonewall, contra Vladimir Fedorovich Ostrogsky, jogado em Moscou, em 1910. Alekhine começa a partida com D4. D5. E3. E6. Cavalo em D2. Cavalo em D7. F4, controlando E5. Cavalo de G em F6. Bispo em D3, aumentando o controle de E4.
C5, atacando o centro. C3, protege, e termina a formação do muro de pedra. Bispo em D6, preparando o roque. Cavalo em H3, trazendo mais uma proteção para o peão. A6, limitando a ação do bispo. Roque, perceba que Alekhine segue o manual de aberturas do xadrez, que diz que não se pode mover uma peça duas vezes durante a abertura e que, tirando o posicionamento do cavalo, pois essa não é a melhor casa para ele, suas peças estão bem posicionadas. Caso você não saiba do que eu estou falando, vou deixar esse vídeo sobre dicas de aberturas para que você assista mais tarde. Dama em B6. Cavalo em F3, trazendo as peças para a ala do rei. Cavalo em E4. Cavalo da coluna H em G5. Cavalo por G5. Cavalo por cavalo. H6, expulsa o cavalo que vai para H3. Roque. Dama em F3. Cavalo em F6, ocupando essa importante posição. B3, protege o peão e permite que o bispo entre na partida. Bispo em D7. Bispo em D2. Dama em A7, abrindo para o avanço do peão. Cavalo em F2, posicionando melhor a peça. Bispo em C6. Peão em G4, o já citado ataque ao cavalo. Torre de F em E8. G5. H por G5. F por G5. Cavalo em D7, perceba que com a saída do cavalo, o rei fica desprotegido. As brancas poderão jogar a dama em H5, iniciando um tema de mate com a proteção do bispo, porém, se jogar a dama em H5 agora, as pretas poderão jogar o cavalo em F8, impedindo a entrada da dama. Ou então peão em F5, atrapalhando a diagonal do bispo. Nesse caso, você pode capturar o peão em passant, mas o cavalo volta para a posição de defesa do rei, e ataca a tua dama. Por isso, Alekhine decide levar mais peças ao ataque com o cavalo em G4. Torre em E7. E agora dama em H3. Cavalo em F8, controlando H7. Torre em F6. As pretas não podem capturar a torre por causa de cavalo por F6. Se rei em G7. E dama em H6, checkmate. Por isso, cavalo em G6. Torre captura o cavalo. F por G6. Bispo por G6, e as pretas abandonam. As pretas estão com uma grande desvantagem posicional, correndo o risco de levar o checkmate, ou, na melhor das hipóteses, perder cada vez mais material. Veja só. Se rei em F7, dama em H8, checkmate. Se torre em F7. Dama em H7, cheque. Rei em F8. Bispo por torre. Rei por bispo. Peão em G7. Rei em D8. Dama em G8. Rei em C7. A dama captura mais um peão, e as peças vão cair uma a uma. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses dois vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.